da Akinat. Somos Elder e Bárbara, psicólogos que buscam o que é bom, belo e verdadeiro e com desejo de te ajudar a ter uma vida mais madura e ordenada. Nos nossos episódios, trazemos reflexões sobre psicologia, rotina, bons hábitos e desenvolvimento humano. Fique aqui conosco para forjar o seu caráter. Vamos juntos! Então vamos juntos, Helder. Hoje nós vamos falar aqui nesse episódio sobre constância e maturidade, né? Um assunto que é um desafio para muitos. Inclusive nós, né? Inclusive nós. Sejamos sinceros, né? Até falei pra você que montando o episódio eu fiquei refletindo várias coisas aqui sobre mim mesma. E acho que a gente pode começar com uma definição, assim, né, do que é constância. Sim, então uma das definições de constância, né, é que constância é o mesmo que persistir firmemente em um bem, né? E aí aqui já entra um desafio, assim, porque a nossa vida ela não é linear, né? As coisas não acontecem sempre do mesmo jeito, de modo previsível. Então, persistir firmemente um bem já exige bastante, né? Porque o normal da vida é termos oscilações, isso é natural. E muitas vezes a gente está num tempo que vende que a vida ideal é uma vida sem dificuldades, uma vida na qual não teremos complicações, nada, né? Seja a nível emocional, seja a nível social, profissional, etc. Né? É muito fácil a gente se esquecer disso. Então, isso acontece, essa tendência a esquecer das coisas, né? Que a vida é assim, a vida é fluida, a vida passa por ciclos, acontece principalmente quando nos comparamos muito aos demais. Então, parece que a vida do outro é sempre boa, é sempre melhor, como diz até aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Né? Então, acho que para começar é importante a gente ter essa noção, né? Que para persistir firmemente um bem, a gente tem que ter essa noção de que a vida ela não é linear, né? Ela não é sempre previsível, não acontece sempre de modo uniforme. Então tem certas inconstâncias que são naturais, né? É até interessante esse ponto, porque é muito comum, quando as pessoas buscam a terapia, esperar que a vida seja uma constância mesmo, né? Eu estava até conversando outro dia com uma psiquiatra que é colega, assim, né? Que a gente conversa sobre alguns casos, e ela trouxe isso também, né? Que ela, com frequência, precisa explicar para os pacientes, né, de que a vida ela nunca vai ser assim uma constância e que nem a medicação vai fazer isso, né, com a gente. A medicação trata um sintoma, mas ela não vai fazer com que você não tenha mais nenhum problema na vida, porque o normal da vida é ter certas oscilações. Mas aí é a vida, né, que tem oscilações e não somos nós que somos inconstantes. Acho que também tem essa diferença. Os acontecimentos da vida são assim. Então, se a gente pensar numa família, né? Pessoas que têm filhos, cada dia o filho tá de um jeito, cada dia a criança tem uma demanda. Quando vai para a escola, então, vem cada vez uma doença diferente. Para quem não tem filhos, né? E tá ali no mercado de trabalho também, a empresa tem oscilações, então são oscilações externas, e aí por isso também, né, a importância da constância, porque quando você está constante, você lida com essas oscilações de uma forma diferente, né, porque as inconstâncias não estão vindo de dentro, né, então internamente há uma firmeza, né, uma persistência, né. Sim. E aí, além disso, a constância é uma virtude, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Quando você falou da firmeza, me veio isso, né? Que a constância, ela está dentro de uma virtude maior, que é a fortaleza. A gente já falou em alguns episódios sobre fortaleza, a gente fala bastante sobre essa virtude, né? E assim como qualquer outra virtude, a constância, ela é o justo meio entre, vamos dizer assim, o justo meio, ponto adequado entre dois extremos, né? Sendo que o excesso de constância é a teimosia e a falta, né, a
ausência de constância é a moleza, né? E aí a gente pode, então, pensar alguns exemplos para deixar mais claro, assim. Então, em relação à teimosia, sei lá, eu conheço uma pessoa que a teimosia dela é não escutar as pessoas, né? Vamos dizer assim, ela decide errado, toda vez. Ela persiste no erro. Então, o que ela faz? Sei lá, ela está num relacionamento, beleza, não deu certo. Aí a gente orienta a pessoa, não só eu, mas várias pessoas, agora dá um tempo, né? Olha para dentro de você mesmo, reflete no que você fez de errado, vamos melhorar para que se vier uma próxima pessoa, essas coisas não aconteçam, né? 3 semanas depois, o que acontece? Ele já está em outro relacionamento. Aí acontece de novo, termina, agora você já viu, né, que não dá certo, dá uma pausa agora, né? Aí que a pessoa faz a mesma coisa. Então, a pessoa está obstinada, né, a ter uma constância em algo que é ruim, né? Então, persistir no erro. E em relação à moleza, dá para a gente pensar em pessoas que ficam trocando de profissão de modo constante, né? Veio uma dificuldade, a pessoa não está sabendo lidar com aquilo. Não, na verdade eu acho que não é isso aqui, né? Eu não queria ser psicólogo, eu queria ser técnica eletrônica. Não, aí vai lá a técnica. Não, na verdade eu não queria ser técnico eletrônico, eu queria ser monge. E aí começa, né? Não sustenta nada, né? Então, são alguns exemplos, né? Não sei se você quer falar mais algum aí, mas me vem à mente, assim. Sim, sim. Eu também penso muito assim nas pessoas que colocam alguns propósitos, né? Então, assim, vou chegar no meu trabalho e preciso estudar ou terminar um curso que eu tenho em aberto, né? Que eu preciso fazer. Mas aí coloca isso, até coloca na agenda e tudo mais, mas quando eu chego em casa, não, mas trabalhei muito hoje, então eu mereço um descanso, eu mereço comer alguma coisa que hoje eu tinha me proposto a não comer, mas nossa, foi um dia tão estressante que eu mereço isso daqui. Então a pessoa ela vai abrindo pequenas exceções que não são pequenas, né, que viram exceções de todo dia. Então ela não consegue viver uma constância às vezes numa outra coisa que ela percebe que ela precisa desenvolver, porque ela fica com essa certa moleza. Então, não, hoje meu dia foi tão difícil que eu mereço isso daqui. E claro que a gente tem que buscar coisas, né, que também nos façam bem, mas pensar, né, que não, o meu dia foi tão cansativo que eu mereço ser uma pessoa também organizada, que eu mereço também ganhar com essa organização que eu fiz e seguir isso. Existem coisas boas que a gente colhe com a nossa própria organização, com a nossa própria constância, com o nosso próprio planejamento. E às vezes a gente fica preso em olhar para isso como algo maçante, né? E então a pessoa que tem essa moleza, ela acaba abrindo muitas exceções. Eu estava tentando lembrar o outro exemplo que eu tinha colocado aqui, por isso que foi. E também as pessoas que deixam sempre para depois coisas que precisam resolver, né? Então, assim, isso também é uma moleza, né? Tenho que resolver uma coisa, eu tenho um tempo para fazer agora, não, mas vou deixar para depois, porque depois eu vou pensar melhor, depois eu vou ter mais tempo. E aí não resolve o que precisa ser resolvido, né? E um ponto interessante que você entrou aí em relação assim, olha, então eu fiz isso aqui, eu organizei, eu trabalhei e tal, então eu mereço uma pausa, eu mereço um descanso e tal, né? Isso pode ser muitas vezes uma visão equivocada do que é o trabalho, né? Porque o trabalho é um espaço, o trabalho profissional, o trabalho de casa, qualquer tarefa, né? Pode ser um meio de aperfeiçoamento pessoal, assim, né? Então, às vezes até tá meio que por trás ali a ideia de que o trabalho é um castigo, né? Então, assim, nossa, eu já me castiguei demais trabalhando, agora não, agora eu mereço um refresco, mereço um alívio. Não, mas na verdade não é isso, né? A gente, se a gente for olhar bem, né, a gente deveria encontrar uma alegria mesmo por ter trabalhado bem, né? Uma satisfação, né? Provavelmente a pessoa que tem esse movimento de querer se aliviar muito depois de um dia de trabalho, eu não estou falando que não é para descansar, né? Mas nesse sentido que você trouxe.
provavelmente trabalhou reclamando. Né? Olha, pô, que saco, quero ir embora logo, não sei o quê. Né? Por mais que ela tenha feito, ela não aproveitou bem os frutos que poderia aproveitar dessa atividade, né? Seja em casa, seja no trabalho profissional. Sim, sim. E aí, aquilo que a gente sempre conversa, né? Todo tema que nós trabalhamos, a gente observa também na nossa atuação prática, né? A ausência dessa virtude importante. Uma coisa assim, a pessoa é mole ou extremamente teimosa, ou seja, não é constante mesmo, né? E outra coisa é a pessoa que está lutando e cai, né? E às vezes deixa o percurso, né? Dá para a gente pensar, né, em tantas pessoas, e como dissemos no início, às vezes podemos nos incluir, pessoas que iniciam um projeto com uma empolgação, né, de, poxa, nossa, que legal, eu vou estudar 3 horas por dia, que não sei o que, metas altas, né? E aí depois vem uma contrariedade, vão desanimando, vão permitindo a entrada do desalento, né? E aí quando a gente olha, se dá conta, aquele projeto que eu comecei de modo tão animado, né, com tanta empolgação, eu abandonei, né? Por quê? Tem uma frase que a gente colocou aqui que a gente achou bem bonita, né? O desalento é inimigo da tua perseverança, né? A gente pode pensar em perseverança como algo próximo da constância, né? Ainda que não seja a mesma coisa. Se não lutas contra o desalento, chegarás ao pessimismo primeiro e à tibieza depois. Ser otimista, né? Então, você até colocou aqui, né, alguns significados, né, dessas palavras, né? O que é desalento, o que é tibieza, né? Você poderia falar um pouco disso aí pro pessoal? Né? Eu fiquei refletindo muito sobre essa frase mesmo, né? Porque, e na hora assim eu pensei, nossa, acho que é bom a gente ficar um tempo, né, para pensar sobre ela, até para as pessoas que estão nos ouvindo também poderem refletir, né? Então, quando a gente pensa assim, o desalento é inimigo da perseverança. Então, vamos por partes, né? O que é um desalento? Desalento, a palavra, né, significa falta de alento. E alento é aquilo que alimenta, aquilo que revigora, então aquilo que dá energia. Então, a gente poderia dizer que o desalento, a falta de vigor, a falta de energia, é inimiga da perseverança, da constância. E aí depois a frase continua, se não lutas contra o desalento, então se não luta contra essa falta de vigor, essa falta de energia, chegarás ao pessimismo. Porque aí se eu não tenho energia, eu vou ficar ali, né, vai começar a vir um monte de coisa. Então tem outros profissionais que conseguem fazer aquilo que eu não consigo. Tem outras mulheres que conseguem ser organizadas e eu não consigo. Porque eu não consigo? Porque a minha história, eu não fui organizada quando eu era mais nova. Então eu nunca vou conseguir. E aí vem um monte de pensamento pessimista. Até a imaginação faz um bom trabalho nesse momento, né? Porque, como dizia Santa Teresa, a imaginação é a louca da casa. E a gente deixa ela reinar, né? E aí a imaginação vai embora com pensamentos, imaginações muito pessimistas. Então, de que eu nunca vou conseguir crescer, nunca vou conseguir ser melhor e por aí vai. Então, se a gente não luta contra esse desalento, essa falta de vigor, essa falta de energia, vem o pessimismo primeiro e depois a tibieza. E a tibieza, ela é uma certa tristeza causada por esse desânimo. E aí você se afunda na tristeza. E aí a tristeza vai te levando mais para baixo e você não consegue ser constante, né? Então, isso é um ciclo, né? Então a pessoa se deixa dominar pela tristeza, depois até ela retomar de novo, ela pode até de repente ver um outro projeto, ficar animada, mas não é o ânimo e a alegria que deveria ser, digamos assim, que é uma alegria e um ânimo instantâneo, que vem e vai embora. E aí depois... Isso, um fogo de palha, exato. E depois vem essa tristeza de novo. Então a pessoa às vezes passa mais tempo curtindo a tristeza do que na alegria e no ânimo que iniciou aquilo que ela se propôs a fazer. Então aí por isso vem esse conselho, né? Ser otimista, né? E aí o que a gente consegue entender com esse otimismo é de fato conseguir levar as coisas com mais leveza. Então às vezes entender, eu não dei continuidade naquilo que eu me propus. É isso mesmo, essa sou eu. E é isso, eu posso
rir da situação ou levar a situação com mais leveza para pensar assim, é isso eu já sabia, né? Não é a primeira vez que acontece, é só a 10ª vez, então agora vamos de novo, vamos mais uma vez. E tentar levar isso com uma certa alegria, né? Mas não uma alegria boba, mas uma alegria de ânimo mesmo, né? De otimismo, né? Uhum. É isso que você está falando, né, do bom humor. O bom humor implica em você dar risada de imperfeições, né, de limites. Então, sei lá, se você pega uma pessoa que conta piada, assim, hoje em dia, talvez você nem possa fazer algumas piadas, né? Eu vou falar aqui, bom, isso aqui é profundo não, né? Isso aqui tá no meu interior, eu gosto e cada um cuida da sua vida, tá? Mas eu gosto muito de piada de negrinhos, né? De negros, né? Porque eu sou negro e tal. Então, na época da escola, eu tinha muitos amigos, tinha 3, 4 amigos negros, e a gente zoava um do outro, né? Sei lá, apagava a luz, ô, fulano sumiu, não sei o quê. Então, eu gosto desse tipo de piada. E também de piada de gordo, né? Não sei porquê, eu gosto desses 2 tipos de piada, né? Então, muitas vezes, né, em momentos que as coisas não estão legais, eu falo, nossa, caramba, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se eu ouço uma piada nesses 2 sentidos, quebra aquela tristeza que eu tô vendo. Eu falo, nossa, cara, que legal, né? Que coisa boba e... Não, a vida é boa, vamos seguir, vamos voltar, né? Então é isso. O bom humor, ele está associado também, né, às nossas imperfeições. Então, assim, poxa, que nem, né, ao iniciar esse episódio, eu comecei a falar aqui e deu uma engasgada, né? Aí a gente deu muita risada, falou assim, não, peraí, vamos parar e vamos gravar de novo. Aí a gente voltou a gravar e aí começou e deu certo, né? Se de repente a gente está mal-humorado, o que a gente faz? Nossa, putz, o Helder errou, nossa, pô, não presta atenção. Você já começa a remoer, você já começa a alimentar um monte de coisa ruim, né? E a nossa conversa aqui, que pode ser super agradável, se torna uma conversa chata, uma conversa pesada, né? E o episódio... Desculpa, pode falar. Não, imagina. Não, o episódio anterior, que você tinha falado assim, não fala desse jeito, porque desse jeito pode ser que dê uma interpretação errada. E a gente começou a gravar e eu falei instantaneamente, tinha feito, sei lá, 2 minutos que você tinha falado. E aí eu fui e falei aquilo, aí a gente começou a rir e eu pensei, nossa, eu faço isso demais, eu não presto atenção. E aí depois eu começo a falar as coisas que a gente já tinha conversado, e aí, bom, eu tenho que dar risada, porque senão a outra pessoa vai ficar chorando, né? Então é isso, né? Trazer essa dose de bom humor em relação aos nossos próprios erros, nossas próprias limitações, né? É um modo de não permitir que a tristeza entre, porque a tristeza, isso que você falou, né? O desalento, são hábitos que vão se incorporando no nosso ser, na nossa personalidade. Então, isso é muito ruim, né? Então, sei lá, você chega... É horrível estar diante de uma pessoa que só reclama, só sempre tá com a cara amarrada e tal. Não quer dizer que a gente tem que ser comediante de stand-up, né? Toda hora tá fazendo uma piada, mas também não precisa ser, né, a pessoa que tá sempre carrancuda e tal. Então, nesse sentido, o bom humor é importante porque ele vai nos tirar, assim, um pouco do erro e falar assim, não, beleza, dei risada aqui, agora deixa eu voltar para a meta, né? Então, a constância, ela vai, de certo modo, nos orientando. Então, vai ser um grande meio que nos auxilia a não separarmos desse caminho que temos empreendido, né? Sim, e aí mais importante do que ter o resultado final, né? Que é você realmente olhar para aquilo que você fez, também é esse processo, né? É essa constância na decisão de fazer as coisas bem feitas, né? Então, essa constância, inclusive, ela nos ensina, ela nos faz amadurecer, nos faz aprender, nos faz pensar, bom, isso aconteceu, como no caso, né, que eu falei aqui do episódio também, que eu errei e tudo mais, me faz pensar mais uma vez, eu preciso prestar mais atenção, dei risada e tudo mais, mas refletir. Então, esse processo também é importante para o resultado final, né? Para que as coisas aconteçam. E mais importante até, às vezes, do que o resultado final, né? Posso dar um exemplo em relação a isso que você está falando?
Imagina assim, né? Uma pessoa muito inteligente e que sem muito esforço ela tira 10 nas provas, né? E uma outra pessoa que, poxa, ela não é tão inteligente, mas ela, pô, nossa, eu preciso estudar, porque senão eu vou mal na prova, e que não sei o que e tal. Ela estuda, 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 menos do que o outro, e tira 6,5. Então, assim, é muito mais, quando você fala que o mais importante, que o resultado final é a constância da decisão pelo bem, é isso, né? O primeiro que tira 10, ele tem ali um recurso, né? Mas ele é preguiçoso, ele não estuda para melhorar, para ir além. Ele tira o 10 dele ali sem muito esforço, né? Não tem que estar constante ali numa prática. Já esse outro que de repente fala assim, nossa, 6,5, só que ele empreendeu um baita esforço, ele foi constante, ele lutou contra a preguiça e tal. Então, é nesse sentido que a gente está falando, né? Às vezes o resultado nem sempre vai estar associado, né, a sua constância ou não, né? Mas a sua decisão é mais importante. Olha, eu vou me esforçar para alcançar esse bem. Tá, beleza, ele tirou 6,5. Não quer dizer que ele vai se contentar com 6,5. Ele vai continuar melhorando até que ele chegue próximo, mais próximo do 10, né? Dentro desse processo muita coisa está acontecendo, não só a nota final, né? A pessoa está adquirindo uma série de coisas morais também, né? De virtudes, por exemplo. Então, às vezes a pessoa que tira nota menor, mas estudou mais, é mais constante do que a outra, né? E a constância, ela nos leva, de alguma forma, à perfeição, porque de tanto a gente fazer, a gente vai ficando melhor naquilo que a gente está fazendo. Né? Sim. E isso também vai nos levar a sermos pessoas mais maduras. Porque aí quanto mais todo esse processo que a gente está descrevendo aqui, né, de alguma forma, leva à maturidade, né? Porque a pessoa vai adquirindo certa resiliência, resistência dentro disso, né? Então esse cair e começar de novo, ter um resultado que não foi o esperado, precisar se dedicar mais, faz com que a pessoa adquira essa fortaleza, essa resistência, essa resiliência. E isso vai levando ela a certa perfeição. Não a perfeição no sentido de ser uma pessoa perfeita, né? Mas no sentido de aperfeiçoar aquilo que está se fazendo. Né? Sim. Por definição, a gente sabe que a gente nunca vai ser perfeito, né? A gente sempre vai ter algo a melhorar. Mas isso também não quer dizer que a gente tenha que parar essa busca de se aproximar do que é perfeito. Pelo contrário, né? Antes, é esse processo de querer melhorar, de querer aperfeiçoar-se que nos faz mais felizes. Isso nos torna mais seguros. Uma personalidade que, vamos assim, está apta à doação mesmo, né? Apta à entrega, ao serviço e, em última instância, ao amor, né? E a pessoa madura é essa pessoa que cresceu mesmo no amor. Não tem, é inevitável, né? E aí pode ser que para muitas pessoas falte ali a virtude da constância por não existir uma clareza. A própria pessoa não se convenceu de que aquele caminho que ela está buscando, que ela está almejando é o melhor, né? E levará a um bem de fato. Então, se você não assistiu o nosso episódio sobre unidade de vida, é interessante que você o faça, né? Porque, de certo modo, ali a gente fala algumas coisas, né? Então, a pessoa que é constante amadurece, né? Por ter avaliado qual é o seu chamado, qual o melhor caminho a seguir, né? Ela não está refém dos afetos, por um lado, ou de deveres rígidos, de pressões sociais. A gente fala isso, né, Bá, no episódio de unidade de vida, né? Sim, até a unidade de vida, ela leva a esse ordenamento das paixões também, de alguma forma, né? Dos sentimentos, dos afetos. E a constância, uma pessoa que consegue ordenar as emoções, ela consegue ser mais constante. Porque a inconstância muitas vezes está pautada nessa oscilação das emoções, né? Então, um dia eu quero fazer, o outro não. Muito de acordo com a vontade, aquilo que está ali, né, mais o que eu estou sentindo no momento, né?
E aí, se a Uhum. pessoa age diante disso, ela fica numa certa inconstância mesmo. Uma hora ela quer, uma hora não. E então tudo isso está interligado, né? Uma coisa está interligada à outra. E aí a gente tem aqui algumas dicas práticas, né? Para você que queira viver mais a constância, algumas perguntas, né, que você pode se fazer para tentar entender um pouco mais o porquê às vezes você não consegue ser constante em alguma coisa, se você está de fato refletindo mesmo, né? Porque às vezes a gente quer mudar um hábito, mas não reflete sobre isso, só quer fazer aquilo sem pensar muito. Então tem 3 perguntas que a gente colocou aqui e que seriam interessantes. Então a primeira é por que devo fazer isto? Então pensar nessa coisa que você quer ser mais constante, né? Por que eu devo fazer isso? O que eu vou ganhar ao adquirir esse hábito e o que eu vou perder ao adquirir esse hábito. E aí você respondendo essas 3 perguntas, você consegue pensar um pouco mais e talvez até te ajude a ter uma visão mesmo, né, dos pontos aí que estão te atrapalhando. Uhum. Sim, e o mais importante nisso tudo, né, então até se você quiser anotar no caderno e tal, para que em determinado momento você retome, porque a nossa memória às vezes entre aspas, nos trai, né, a gente esquece mesmo das coisas, então é bom anotar, né. Novamente, né, para que devo fazer isso, o que vou ganhar ao adquirir esse hábito e o que vou perder ao adquirir esse hábito. Mais importante do que essas perguntas ainda é se lembrar que os grandes planos não se realizam de um dia para o outro, né? Há um processo. Então, para se adquirir um hábito, vai muita luta, né? Não é como na psicologia, na filosofia clássica, tem 2 termos, né, que a gente ouve, né? Que é os bens concupiscíveis e os irascíveis, né? Então, os concupiscíveis são aqueles que tocam os nossos sentidos, né? Então, olha, nossa, tá aqui uma batata frita, um sorvete, né? Nossa, delícia, tal. Assim que aquilo toca os sentidos, a gente já tem um gozo, né? Agora, os bens irascíveis, eles são árduos, né, para ser conquistados, né? Então, a inteligência, a constância, a bondade, nossa, isso aí é um esforço de uma vida. Então, ter em mente que para a gente ser constante, para alcançar essas metas árduas, né, isso requer tempo, né? E a gente está junto, né, Bah? A gente está junto nessa busca aí, porque não somos seres perfeitos. Buscamos a perfeição, mas ainda estamos bem distantes dela. Sim, um caminho para percorrermos juntos. Isso aí. Então é isso, né, Bah? Acho que por hoje... Sim, muito obrigada você que está aí nos ouvindo e assistam os outros episódios também.